Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite. Estamos chegando para mais uma edição do Jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Eu sou Johnny Schemberg. Ao analisar os lockdowns implantados por governadores e prefeitos, preciso informar aqui que isso se efetivou uma grande mentira, amparada, logicamente, pela imprensa. Então, preste atenção. O lockdown foi e continua sendo uma mentira. Digo com toda certeza, foi um lockdown gourmet, onde os ricos ficavam em casa, o porteiro era obrigado a trabalhar, a cozinheira, a faxineira também, a empregada doméstica, todos trabalhavam, o entregador de comida também, ele trabalhava. E mais, o trabalhador que entregava o gás também precisava trabalhar. A manicure ia na casa de todo mundo para trabalhar. Então, digo com a maior certeza, com a certeza absoluta, que isso foi uma hipocrisia, isso foi uma mentira que criaram em parceria com a imprensa. Se precisava aplicar um lockdown, tinha que ser um lockdown total, não um lockdown gourmet. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, John Schemberg. Boa noite. O Ministério da Saúde afirmou que a partir de maio começa uma nova fase da vacinação contra a Covid-19 no país. O foco agora são as pessoas com doenças pré-existentes, como problemas cardíacos e do pulmão, hipertensão arterial e diabetes, que podem oferecer risco de agravamento da doença. A convocação desse grupo será de acordo com a idade, dos mais velhos aos mais jovens. Então, os primeiros a serem convocados serão as pessoas de 55 a 59 anos, depois de 50 a 54 e assim por diante. Para garantir a vacinação desse grupo, o Ministério da Saúde explica que é importante que essas pessoas estejam pré-cadastradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações ou em alguma unidade de saúde do SUS em todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Orçamentária de 2021 com veto a 19,767 bilhões cancelados definitivamente e bloqueio adicional de mais 9,3 bilhões em despesas discricionárias, que podem ser liberados no decorrer desse ano. Os maiores bloqueios foram nos Ministérios da Educação, 2,7 bilhões, Economia, 1,4 bi e Defesa, 1,3 bilhão. Somando os cancelamentos e bloqueios, o orçamento perdeu 29,1 bilhões em comparação com o projeto aprovado pelo Congresso em março do ano anterior. No entanto, o Executivo já encaminhou ao Congresso projeto de lei de crédito suplementar, uma PL, de 19,768 bilhões, que na prática repõe os valores vetados. Dá uma olhada. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei Orçamentária para 2021, aprovada pelo Congresso no final de março.
O orçamento da União prevê uma despesa total neste ano de mais de 4 trilhões e 300 bilhões de reais. O déficit nas contas do governo é estimado em mais de 247 bilhões. Os vetos presidenciais cancelaram definitivamente despesas de mais de 19 bilhões e 700 milhões de reais em várias áreas de ação do governo. Foram bloqueados temporariamente recursos no valor de 9 bilhões e 300 milhões de reais, com os maiores cortes atingindo os ministérios da Educação, da Economia e da Defesa. O vice-líder do PT disse que o tamanho do corte nas chamadas despesas discricionárias, aquelas que o governo não tem obrigação de cumprir, coloca em risco a manutenção de programas essenciais. Da maneira como foi sancionado, o orçamento está muito aquém das necessidades do país. O corte e bloqueio de quase 17 bilhões do orçamento em despesas discricionárias é tão forte que vai afetar o funcionamento da máquina pública, prejudicando ainda mais a prestação de serviços públicos à população, em especial nesse período da pandemia. Durante o exercício do ano de 2021, as receitas se efetivando, o governo federal, o Poder Executivo, irá ajustando a peça orçamentária. Por isso, os cortes que foram feitos em algumas áreas, como saúde, educação, etc., serão e poderão e com certeza serão revistos ao longo do exercício do ano. Nós temos que prever que a política pública não é só pagar despesa. Tem que haver a previsão de investimentos, principalmente porque o poder público, o governo federal, é o indutor do desenvolvimento econômico e social. Segundo o Ministério da Economia, a Lei Orçamentária de 2021 foi aprovada com a previsão de valores abaixo do necessário para cobrir despesas obrigatórias do governo, como o custeio de ações de combate à pandemia da Covid-19 e o pagamento dos benefícios da Previdência Social. Para viabilizar a sanção do orçamento com estimativa insuficiente de despesas, foi aprovada e sancionada uma nova lei com mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A mudança na LDO de 2021 dá liberdade para o governo aumentar e remanejar algumas despesas. A nova lei permite a abertura de crédito extraordinário para custear ações emergenciais, como o programa que dá apoio financeiro a micro e pequenas empresas, o chamado PRONAMP, e o programa que permite a redução temporária de salários e jornada de trabalho com a finalidade de evitar demissões de trabalhadores. O governo também vai poder aumentar gastos temporários como ações de combate à pandemia, sem necessidade de fazer a chamada compensação, ou seja, o cancelamento de outra despesa com o mesmo valor que foi aumentado. A lei permite ainda que o Executivo faça por decreto o bloqueio de até 9 bilhões de reais de despesas não obrigatórias, remanejando esse valor para cobrir despesas obrigatórias como benefícios previdenciários e auxílio-desemprego, por exemplo. Nós criamos os mecanismos técnico-orçamentários, que possibilitaram a construção do acordo importante entre o Congresso e o Poder Executivo, sentados à mesma mesa, falando a mesma língua, cedendo cada poder um pouco, para que chegássemos a recompor os gastos com as despesas obrigatórias, que era o que estava gerando empecilhos na aprovação do orçamento. Agências da Caixa de todo o país servirão de pontos de coleta de alimentos não perecíveis, conforme anunciado pelo presidente do banco, o senhor Pedro Guimarães. A campanha de arrecadação integra o programa Caixa Solidária e tem por objetivo beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade. A Caixa ressalta que 4,2 mil agências participam da campanha, mas apenas como postos de coleta, e que, portanto, não haverá distribuição de alimentos nesses espaços. Além disso, a Caixa destinará 50 milhões do seu fundo socioambiental anualmente para apoio a projetos de preservação de florestas e parques em todos os biomas brasileiros, informou o banco, referindo-se ao programa Caixa Refloresta, que pretende plantar 10 milhões de árvores em 5 anos. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deste ano, subiu de 4,92% para 5,1%. A estimativa está no Boletim Focus Pesquisa, divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,6%. Tanto para 2023
Como para 2024, a previsão para o indicador é de 3,25%. O cálculo para 2021 está próximo do limite da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo BC. O centro da meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,75% para este ano, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o superior é de 5,25%. Depois do intervalo comercial, tem Paulo Furiati com o Pensando Bem. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Somaprint, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Somaprint tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Somaprint, no centro da cidade. O vírus está mais rápido e transmissível, e só temos duas maneiras de vencer a pandemia. Uma é cuidar de você e de quem você ama. A outra é a vacina. Agora no Paraná é vacina de domingo a domingo, para que ela chegue para cada vez mais paranaenses e para que a sua vez chegue o quanto antes. O Paraná tem pressa, a economia, a educação, a saúde tem pressa. Vamos vencer juntos a pandemia, para que a gente possa estar juntos novamente. Vacina Paraná, de domingo a domingo. Paraná, Governo do Estado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Uma organização não governamental resolveu colocar uma lupa em cima dos gastos dos parlamentares nas tais verbas de representação. Nos anos 2019 e 2020, eles tiveram à disposição mais de 300 milhões de reais. E nestes 2 anos, os parlamentares consumiram 27 milhões de reais em combustível. Estes combustíveis seriam os abastecimentos aos veículos que trabalham para os senhores deputados. Mas acontece que essa organização verificou que em apenas um dia, aquele deputado lá, Daniel Silveira, aquele mesmo que criticou o STF, abasteceu em apenas um dia 1.000 litros de combustível. E também deputados bolsonaristas, deputados petistas, aí não tem cor partidária. E aí acendeu uma luz vermelha, que poderiam estar os senhores parlamentares tirando notas frias sobre os combustíveis e se apropriando dos recursos. Isso precisa ser apurado. Quem apura? Tribunal de Contas da União. Acontece que essa prática, ela não se restringe apenas à Câmara Federal, porque estas verbas estão espalhadas por todos os estados brasileiros nas assembleias legislativas. Como existem os portais de transparência, é possível que todos façam uma verificação desses gastos. Mas a população, naturalmente, depois que passa uma eleição, ela não tem ou tempo suficiente, ou não tem nem saco para ficar catando milho dentro de um palheiro enorme como esse. Por isso que as organizações sérias, não governamentais, deveriam ampliar esse trabalho. E também os próprios setores da imprensa e da mídia, que, quando se levanta uma coisa dessa, a notícia sai e depois morre. A grande verdade é de que 300 milhões de reais à disposição dos senhores deputados, nos anos 2019, como ressarcimento de despesa, num momento como esse que estamos vivendo, realmente não tem justificativo.
O Tribunal de Contas vai repassar 20 milhões de reais aos cofres do Estado. Isso para auxiliar no enfrentamento aos efeitos da Covid-19. A intenção é fazer outros repasses ao longo deste ano, anunciou o presidente da Corte, conselheiro Fábio Camargo. Tenho certeza que esses recursos vão ajudar os paranaenses, seja em forma de vacina ou outra destinação, o que o governo optar. O objetivo é contribuir nesse momento crucial no combate ao coronavírus, disse Fábio Camargo. A pequena Ortigueira, nos Campos Gerais, está em festa. O bom desempenho do município de quase 22 mil habitantes foi essencial para fazer o Paraná o maior produtor de mel do país. Dados da pesquisa municipal PPM do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indica que o estado colheu 7,229 toneladas do produto em 2019, ultrapassando o vizinho Rio Grande do Sul, 6,262 toneladas. O resultado é 14,6% superior ao ano safra 2018, quando a produção cravou 6,307 toneladas e confirma a evolução em recente pesquisa. A apicultura do Paraná é forte e a produtiva é extraordinária, cresceu 15% nos últimos 5 anos, onde foram registradas o início da pesquisa. As universidades estaduais do Paraná se destacaram na avaliação do Índice Geral de Cursos, o IGC, 2019, divulgado pelo Ministério da Educação. O conceito avalia anualmente a qualidade dos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, ofertados em universidades, centros universitários, faculdades e institutos tecnológicos das redes públicas e também das redes privadas. O resultado final é composto por 5 faixas que variam de 1 a nota mais baixa e de 5 o conceito mais alto. 2.070 instituições públicas e privadas que envolveram 24.147 cursos de 100 áreas do conhecimento foram avaliadas. O volume comercializado de água mineral no Paraná passou de 205,4 milhões para 264,62 milhões de litros entre 2010 e 2019. No mesmo período, o valor de comercialização saltou de 63,4 milhões para 121,84 milhões de reais, um aumento de 92,18%. Os dados constam no Informe Mineral, março 21, divulgado pela Divisão de Geologia do Instituto Água e Terra, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. O documento foi elaborado com base no relatório anual de lavra entregue pelos mineradores à Agência Nacional de Mineração durante os anos de 2010 e 2019. Esta semana tive o prazer de tomar a primeira dose da vacina de combate ao coronavírus. A vacina foi da AstraZeneca. Destaco que o município de Curitiba está mais do que preparado para atender as pessoas. Faço mais uma afirmação. Eu tive uma recepção de autoridade. Todos prontos, gentis, com muita atenção, dedicação e prazer em atender as pessoas. Também preciso informar que este atendimento não foi dispensado só a mim, mas a todos que lá se fizeram presente para tomar a vacina. Os profissionais de saúde de Curitiba merecem nossos parabéns e nossos agradecimentos. O governo do Paraná investiu cerca de 60 milhões em infraestrutura escolar no primeiro semestre de 2021. Ao todo, 124 obras foram iniciadas, contratadas ou concluídas. Os recursos também envolvem ampliações, reformas e construções de 5 novas unidades. A melhoria dos prédios escolares aconteceram mesmo com as aulas presenciais interrompidas
e ajudará a garantir espaços de qualidade de ensino para os paranaenses no retorno às atividades. As obras estão dentro do planejamento estadual de modernização das estruturas. Depois do comercial, tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Muito bem, John Schemberg, estamos de volta com o Caderno Internacional. O Ministério da Saúde de Israel disse que está examinando um pequeno número de casos de inflamação cardíaca em pessoas que receberam a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Embora não haja nenhuma conclusão a respeito até o momento, a Pfizer afirma que não observou a incidência maior da doença do que o que seria normalmente esperado na população em geral. Por sua vez, o coordenador de ações de resposta à pandemia em Israel, o Nachman Ash, disse que um estudo preliminar mostrou dezenas de incidentes de miocardite, ocorrendo entre mais de 5 milhões de pessoas vacinadas, principalmente após a segunda dose. A maioria dos casos foi relatada entre pessoas de até 30 anos. O presidente russo Vladimir Putin e seu homólogo americano Joe Biden podem se reunir em junho, informou a agência de notícias RIA, citando um assessor do Kremlin em meio a tensões latentes entre o Moscou e o Ocidente. O assessor de política externa, Yuri Ushakov, disse que ainda não foi tomada uma decisão definitiva sobre a reunião. Tomaremos uma decisão dependendo de muitos fatores, disse Ushakov, que foi embaixador russo nos Estados Unidos de 1998 a 2008. Os casos de Covid-19 na Índia atingiram um pico recorde e países como Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos prometeram enviar auxílio médico urgente para ajudar a enfrentar a crise que sobrecarrega seus hospitais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que seu país enviará matérias-primas para vacina e equipamento médico e de proteção à Índia. Por sua vez, a Alemanha se somou a uma lista crescente de países que prometem enviar suprimentos à Índia. Hong Kong e Singapura anunciaram a intenção de inaugurar em 26 de maio um corredor aéreo que permita aos viajantes das duas cidades não passar por quarentena em sua chegada. Em dezembro passado, os dois centros financeiros adiaram o projeto após uma nova onda de contágio em Hong Kong. A partir de 26 de maio, um voo diário com 200 passageiros a bordo vai ligar as duas cidades e a frequência pode aumentar a 2 voos diários a partir do dia 10 de junho. As companhias Cathay, Pacific e Singapore Airlines dividirão o mercado. O exército russo começou a se retirar da fronteira com a Ucrânia, onde suas tropas estavam implantadas há semanas, aumentando a tensão internacional, anunciou o Ministério da Defesa. Neste momento, nossas unidades e nossos militares se dirigem para as estações de trem e os aeroportos, para as embarcações e plataformas ferroviárias e para os aviões de transporte militar, disse o Ministério em um comunicado citado por RIA Novosti. Segundo as mesmas fontes citadas pela agência Interfax, a retirada começou na Crimeia, península da Ucrânia anexada pela Rússia em 2014, um dia depois de algumas manobras que reuniram cerca de 10 mil militares na área. Depois do intervalo, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer aliado
aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com o Birubiru e o Zé Domingos. Boa noite a você, Zé Domingos, boa noite. Boa noite, Biro, boa noite a todos. Bom, o assunto é o clássico, né, Zé? O Paraná e Atlético, Atlético e Paraná, e a possibilidade da marcação ainda não oficializada pela federação do clássico Atletiba. Paraná e Atlético. Paraná e Atlético Paranaense. Será que nos dias atuais ainda é clássico? Tenho interrogações, tenho dúvidas, porque entendo ser clássico aquele jogo que marca tradição, aquele jogo que marca um conflito, um confronto entre forças do futebol. E hoje o Clube Atlético Paranaense é força e o Paraná Clube é uma agremiação buscando o soerguimento. O Paraná Clube é terceira divisão no futebol brasileiro. O Atlético Paranaense é primeira divisão. O Atlético Paranaense é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense está na Sul-Americana. O Atlético Paranaense está na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense tem um título da Sul-Americana. O rubro-negro foi vice-campeão da Libertadores da América. E o Paraná Clube? O Paraná Clube tem o quê? O Paraná Clube tem aquela sequência de títulos estaduais, logo após o seu surgimento, 5 títulos. Tem 2 títulos brasileiros da Série B, tem uma conquista na Série C, e isto lá se vão quantos anos? O último título estadual do Paraná Clube foi em 2006. De lá para cá o Paraná não sabe o que é ter uma conquista. Então, como o Paraná vai protagonizar um clássico? Não é clássico. O Paraná não tem mais clássico porque perdeu o seu espaço, perdeu a sua identidade. É lamentável dizer isto, principalmente para o Zé Domingos, que é tricolor. É lamentável, mas a realidade não pode ser quebrada. A realidade é esta. O Paraná Clube não realiza mais clássicos. O clássico Paratiba foi um dia. O clássico patético Paraná e Atlético foi um dia. Não tem mais clássico Paraná Clube. Os jogos do Paraná são jogos normais. E o Paraná vai para este jogo contra o Atlético, tristemente digo isto, vai mais uma vez como possível derrotado. O Atlético Paranaense é o favorito para este confronto. Mas, como o Paraná precisa muito do resultado para continuar aspirando classificação, talvez possa até mesmo acontecer uma surpresa. Amanhã, quinta-feira pela manhã, a gente vai abordar a possibilidade do Atletiba ainda não homologado pela federação. Combinado, Zé? Combinado. Até a outra. Um abraço. Boa noite. Encerramos aqui o jornal da Central TV Brasil e da Top TV, agradecendo a sua recepção. É calmo o início da madrugada. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.